exposição da palavra, como sempre tem sido. Somos ricamente abençoados. Gostaria de orar contigo ainda, pastor. Querido Deus e Pai, mais uma vez, unja o teu servo, use ele, Senhor. Que o teu Espírito esteja falando por sua boca, dirigindo sua mente, tudo aquilo que for feito aqui. Queremos ouvir a tua voz, não a voz dele, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado e Deus continue derramando a sua graça sobre nós até o final desse congresso e que possamos ser mais usados por Deus para a glória de Deus. Eu quero convidar você para a gente abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 6, começando apenas com o verso 14. Nosso tema nessa manhã é amando a mensagem da cruz, dos sertões às nações. Ontem nós falamos sobre o tema vivendo a mensagem da cruz em Marcos capítulo 8. E amanhã, se Deus quiser, pregando a mensagem da cruz, na carta de Paulo aos Coríntios. Então, vamos ler essa porção da palavra de Deus. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Vamos repetir juntos? Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, essa é uma declaração do apóstolo Paulo, que certamente está repleta de significado, de conteúdo, de implicações, de ensinamentos. Essa é uma dentre tantas outras declarações do apóstolo Paulo, que de antemão nos ajudam a entender o seu trabalho missionário, o seu comprometimento com Deus. E aqui reside o fundamento e a base de tudo. O apóstolo Paulo está dizendo que ele não deseja, nem trabalha a hipótese de que no seu coração haja alguma glória além da cruz. Que ele se glorie em alguma coisa além de Cristo, além da obra de Cristo, para além dos méritos de Cristo. E a gente só pode entender bem esta passagem entendendo todo o contexto da carta de Paulo aos Gálatas. Essa igreja é uma igreja que, de alguma maneira, se desviou da mensagem bíblica, cristocêntrica, da mensagem da graça que Paulo havia pregado antes. O que é que está acontecendo com eles? Paulo usa uma linguagem bem interessante, de que eles foram perturbados. E a ideia de perturbado é que eles estão desordenados, ou como se dissesse, vocês estão desatinados, vocês perderam o juízo. A partir de falsos mestres do judaísmo, a ideia que foi implementada é que não bastava para a salvação confiar apenas na obra de Cristo, depender da obra de Cristo.
da graça, do sacrifício de Cristo. Era preciso agregar algo mais. E o que era esse algo mais? Era um retorno ao cerimonialismo judaico. Era voltar, como o apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas, capítulo de número 4, versos 10 e 11. Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Esse é o temor que toma conta do apóstolo Paulo. De que depois de pregar o evangelho genuíno, as pessoas se enveredem por movimentos, por encantamentos, sejam enfeitiçadas, arrebatadas, influenciadas. Em Gálatas, aliás, em Efésios 4, ele propõe que o ensino, o doutrinamento, o discipulado, a instrução seja aplicada à igreja para que ela não seja conduzida por qualquer vento de doutrina. Paulo chama essa tendência aqui que está acontecendo na igreja dos Gálatas de outro evangelho. Entende que eles estão sendo insensatos e entende que eles assim estão se enveredando pelo caminho da carne. Estão abandonando a obra do Espírito, estão dependendo de si. Mas, meus irmãos, para a gente entender melhor essa expressão de Paulo aqui, longe esteja eu de me gloriar, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos perguntar o que é que Paulo quer aqui nos ensinar com essa palavra cruz. Ela pode ter vários significados. Ao declarar que se gloria na cruz de Cristo, Paulo não está aqui se referindo ao madeiro onde o Senhor Jesus foi crucificado. Ele não está dizendo que se gloriava num crucifixo, numa cruz pregada na parede, em alguma coisa que você pendura no pescoço. Ele não está seguindo aquela lógica medieval que o catolicismo até hoje pratica, de transformar um pedaço de madeira num talismã, numa expectativa mística de fé, de que aquilo está imbuído de algum poder sobrenatural. Paulo não está falando disso. Ele não se gloriaria nisso. Pelo contrário, ele iria rebater isso como um ato profano, idólatra, e que desfigura o sentido da cruz, que tira o olhar do próprio Cristo e coloca no madeiro. Não é disso que ele está falando. Paulo também não está falando da cruz como símbolo de aflição, renúncia, provação, como preguei aqui ontem. Não é o sentido que Jesus colocou: tome a minha cruz, negue-se a si mesmo, esteja disposto a morrer por mim. Ora, se o sentido aqui não é esse, o que é que Paulo então quer expressar? Meus irmãos, Paulo está dizendo que essa cruz, ela é repleta de significado bíblico, teológico. Sobretudo, quando Paulo está dizendo que se gloria na cruz, ele está dizendo que se gloria na obra de Cristo, no sacrifício expiatório, na obra que ele realizou para nos purificar dos nossos pecados. Então, o sentido é bíblico, é teológico, é o significado da morte de Cristo. E, à luz do contexto da carta, o que Paulo está dizendo é: eu não posso recorrer a um outro advogado, a um outro mérito, a uma outra justiça, a um outro sacrifício,
que não seja o sacrifício de Cristo na cruz. Então, quando ele está dizendo, eu me glorio na cruz, ele está dizendo, eu não tenho outra expectativa de salvação, de redenção, de reconciliação com Deus, de pregação para as nações e para os pagãos, que não esteja na cruz. Eu não admito substituir essa mensagem, que atribui somente a Cristo a obra da salvação. Eu não admito agregar alguma coisa ou diminuir o seu significado. Portanto, a minha glória não está nas minhas obras, não está em nenhum formalismo religioso, em nenhum cerimonialismo, não depende da minha obediência à lei. A minha glória está em Cristo, na obra que Ele realizou. E meus irmãos, trazendo isso para hoje, eu fico às vezes meditando que a maioria dos nossos irmãos, eles vêm à igreja de alguma maneira confiando na sua obediência, confiando nos seus atos religiosos, confiando na sua moral cristã. E se andarmos assim, estamos perdidos, porque Paulo vai classificar isso de outro evangelho. Vai dizer que esse é um ato carnal, e nós só podemos ser salvos pela obra do Espírito. Então, se nós queremos fazer missões, e queremos que essa geração perversa e corrompida se converta ao Evangelho, nós precisamos pregar um Evangelho puro. E o Evangelho puro é aquele que coloca a suficiência do homem em Cristo crucificado, entendendo que não podemos recorrer a nada nem a ninguém. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Só Ele é o sumo sacerdote que está à direita de Deus e intercede por nós. E essa é a mensagem que tem poder para transformar, para santificar e para fazer o homem permanecer no caminho até que Jesus volte. Diante disso, nós precisamos afirmar uma coisa aqui. Nós estamos cercados de muitas controvérsias. Todo dia, esse esgoto chamado mídia social coloca-nos uns contra os outros para defender nossas ideias, nossas vaidades, nossos conceitos e preconceitos. Isso virou uma guerra permanente. Às vezes é a política, às vezes é a teologia. E nós passamos a seguir um caminho muito perigoso. É de imaginar que tudo na Bíblia virou um ponto de polêmica e de controvérsia. E que cada um tem sua opinião, cada um tem seu posicionamento. E o que vale não é mais o pressuposto bíblico, é a minha opinião, é o meu argumento que é lançado simplesmente para engordar o meu ego, para atrair seguidores, curtição, para polemizar, para que eu esteja na ponta da onda. E o que precisamos afirmar aqui nesse congresso é que a mensagem da cruz não pode ser vista como um desses pontos polêmicos e controvertidos. A mensagem da cruz não é uma questão tal qual o batismo, se é por aspersão ou por imersão. A mensagem da cruz não é uma questão de eclesiologia, se o meu governo é congregacional, presbiteriano ou episcopal. Por mais que essas questões sejam importantes, elas são secundárias. Mas há alguma coisa essencial para quem deseja pregar o Evangelho, viver o Evangelho, amar o Evangelho e dizer para esse mundo que existe esperança. É que Jesus crucificado não seja jamais negociado, mas que seja o motivo da nossa glória, do nosso amor, da nossa missão, da nossa santificação, do nosso comprometimento. E por quê, queridos? Porque esse não é um assunto que me dá o direito de concordar ou de divergir. Essa é uma questão de vida ou morte.
O que eu penso sobre a cruz determina a minha eternidade no céu ou no inferno. Amém? Então preste atenção. Qualquer cristianismo sem cruz, qualquer evangelho sem cruz, qualquer pregação sem cruz, qualquer missão sem cruz, é maldição. É maldição. De nada adianta a gente tornar as pessoas religiosas, se elas ainda se gloriam em alguma coisa, amam alguma coisa, que não seja a cruz de Cristo. Amém? Fujamos desse debate de alguém colocar você nessa armadilha de que a cruz é um ponto de vista. A cruz é o centro da história, é o projeto eterno de Deus e é o único meio de salvação. Não foi você nem eu quem o escolheu, foi Deus que determinou antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus foi imolado antes que o mundo existisse. No projeto de Deus, a morte de Cristo não é um subproduto da conspiração humana ou das artimanhas do inferno. Nasceu no coração de Deus e foi executado na história, porque Ele é soberano, porque Ele é glorioso. Dito isso, eu gostaria de chamar a sua atenção para nós refletirmos por que devemos amar a mensagem da cruz. E aí, ouça, nós, irmãos, nos gloriamos naquilo que amamos. Se você ama o seu ego, você se gloria nele. Se você ama a sua performance, você se gloria nela. Se você ama o dinheiro, você se gloria nele. Se você ama o status quo que a cultura lhe projetou, você se gloria nele. Quando Paulo está dizendo, eu me glorio na cruz, ele está dizendo, eu amo a mensagem da cruz. Então, gloriar-se na cruz é amar a mensagem da cruz. E Paulo está dizendo, longe de mim, se algum dia eu voltar aí e pregar alguma coisa que mostre que eu me desviei desse alvo, rejeitem-me. Se um anjo descer do céu e disser qualquer coisa diferente disso, rejeitem-o. Hoje em dia tem pregador, pastor, que vai para um determinado movimento e chega para a igreja e diz, esqueçam tudo o que eu disse até hoje. E literalmente, eles abortam a mensagem da cruz em nome de um movimento antropocêntrico. Em primeiro lugar, amamos a mensagem da cruz, porque nela encontramos o anúncio de que Cristo entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Amém? A mensagem da cruz é o centro do Evangelho. E o centro do Evangelho é que Cristo entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Gálatas capítulo 1, é assim que Paulo começa a sua carta. Olha os versos 4 e 5. Ele falando de Jesus, no verso 3, ele chega no 4 e diz, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Eu acho interessante essa tradução e eu gosto dela. Não diz, ele entregou-se pelos nossos pecados. Diz, ele entregou a si. É como se dissesse, a melhor dádiva que Jesus tinha para nós era Ele mesmo. Ele entregou-se. Agora ele entregou-se em favor de quê? Da nossa bondade? Não, dos nossos pecados. Para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai,
E por causa disso, olha aí o tema de 6 e 14. A quem seja a glória para todos sempre. Eu só posso me gloriar na cruz, porque é a cruz que glorifica a Jesus, que glorifica a Deus. E Paulo está dizendo que porque Ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a glória pertence a Ele. Porque Ele morreu para a remissão dos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso. Mundo perverso aí é essa estrutura adâmica, esse mundo caído, essa cultura pervertida, corrompida, esse mundo que jaz do maligno. Foi para isso que o Senhor morreu, a fim de que nós, como Paulo, possamos reconhecer que a glória pertence a Ele para todos sempre. Preste atenção numa coisa. Quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim, Deus o fez porque eles pecaram. E quando Deus os expulsou do jardim, Deus estava dizendo: pecado é coisa abominável. Quando Deus destruiu o mundo com o dilúvio, Ele o destruiu porque aquela geração se entregou ao pecado. E quando Ele mandou o dilúvio, Ele estava dizendo: pecado é horrenda coisa que merece condenação. Quando Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito, Deus as enviou porque aquele era um povo idólatra. E portanto Deus estava dizendo: o pecado merece a minha ira. Quando Deus julgou Israel no deserto por 40 anos, e aquela geração não entrou na terra prometida, Deus o fez porque aquele povo era um povo de dura cerviz, que endureceu o coração e se rebelou contra o Senhor. Portanto, pecado merece morte. O salário do pecado é a morte. Pecado é algo que Deus não suporta. Quando Deus trouxe juízo sobre os cananeus, Ele o fez porque o cálice da sua ira havia transbordado contra os pecados daquelas nações. E portanto Deus estava dizendo: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porém, irmãos, quando Deus entregou Jesus para ser crucificado, naquela cruz maldita, como se fosse o pior dos pecadores, fazendo cair sobre o seu Filho amado as agonias do inferno, fazendo beber o cálice da sua ira, Deus o fez, porque nele não foi achado pecado algum, porque Ele cumpriu toda a lei, e cumpriu plenamente a vontade do Pai, e assim Ele se credenciou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque não havia nele pecado, Deus fez cair sobre Ele o nosso pecado. E ao cair sobre Ele o nosso pecado, o juízo de Deus caiu sobre Ele, não para julgar o seu filho, mas para julgar você e eu nele. E é por isso que Paulo está dizendo: eu não posso me gloriar noutra coisa, senão na cruz de Cristo. Aleluia. Você quer uma demonstração do quanto o pecado é excessivamente abominável? Olhe para a cruz. Não há nada que revele mais a gravidade, a maldição e os horrores do pecado do que a cruz. Ouça, queridos, toda vez que o relativismo cultural tentar nos dizer que pecado não é pecado, toda vez que o pluralismo religioso disser que tanto faz quanto tanto fez, vezes prosperidade disserem que o alvo da nossa vida é a riqueza e o bem-estar, todas as vezes que os pregadores coaches anunciarem que você está aqui para ser servido por Deus, todas as vezes que
o seu coração for tomado pelo engano e a mentira de Satanás, e você achar que pecado é algo simples, todas as vezes que você for tentado e parecer que você vai cair nas piores ciladas do diabo, olhe para a cruz. E lá você vai ver quão grave é o pecado. Foi por isso que Jesus morreu. Você entende porque qualquer mensagem que deixa de se gloriar na mensagem da cruz, que deixa de amar e confiar somente na cruz, não pode ser chamado de evangelho de Cristo, tem que ser chamado de outro evangelho que não é evangelho. Você entende porque que Paulo adverte os Gálatas contra os falsos mestres? Você entende porque que o cristianismo sem cruz não é mais do que um subterfúgio inútil? Você entende porque que a justiça dos homens não é mais do que um trapo de imundície? Porque o que mais poderia satisfazer a Deus senão o sangue do seu filho? Mas, meus irmãos, quando Paulo está dizendo isso, ele não está contemplando apenas a ira de Deus sobre o pecado. Ele está contemplando o amor de Deus. Olha essas duas coisas. Porque essa geração desaprendeu a unir os atributos de Deus. A gente coloca os atributos de Deus em guerra, como se Deus estivesse lutando contra si mesmo. Se prega a justiça, não prega o amor. Se prega o amor, não prega a justiça. Eu olho para a cruz, eu vejo a justiça de Deus contra o pecado, a ira de Deus, o fogo consumidor, matando seu filho na cruz. Mas eu olho para a cruz e vejo Deus pegando o seu filho amado e fazendo morrer por nós. Não há manifestação mais imensurável do amor de Deus do que a cruz. Eu poderia hoje à noite, hoje aqui pela manhã, e dizer: veja o amor de Deus, Ele trouxe você ao mundo. Veja o amor de Deus, Ele te dá saúde para estar aqui. Veja o amor de Deus, Ele faz provisão do pão de cada dia. Eu poderia dizer hoje à noite: veja o amor de Deus, Ele tem te sustentado. Mas eu vou dizer uma coisa: veja o amor de Deus, olhe para Jesus pendurado naquela cruz e veja o quanto Ele te ama. Vede quão grande amor nos tens concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele se entregou por pecadores. Isso é amor. Como explicar a amplitude do amor de Deus por um mundo tão desprezível? A cruz de Cristo é a prova explícita desse grande amor. Deus prova o seu amor para conosco no fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Presta atenção, o irmão chega na igreja: eu quero contar um testemunho. E de repente ele diz: eu quero dizer o quanto Deus me ama. Ele curou o meu filho. Eu quero dizer o quanto Deus me ama. Ele me deu um emprego. Eu quero dizer o quanto Deus me ama. Ele me livrou de um acidente de trânsito. E vai todos, mas você não vê ninguém dizer: olha que grande amor, Ele deu o seu filho por mim. Meus irmãos, olhem para a cruz. Todas as manifestações do amor de Deus são extraordinárias, mas nada pode ser comparado com a cruz. E nós caímos nessa armadilha. É preciso que alguma coisa aconteça no plano material e visível para que a gente seja grato. Mas a gente deveria agradecer pela cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer saber qual é a largura do amor? A altura, a profundidade, a infinitude desse amor? Olhe para a cruz. Você quer saber quão grande é a graça do Senhor? Olhe para a cruz. Eu poderia achar que sou pecador demais, e sou. Eu poderia considerar de onde eu vim a miséria. Quando eu me converti,
Alguém disse, o Marinho não pode ser crente. Era uma família muito pervertida, toda católica, idólatra. Quando eu disse, eu vou ser pastor, o Marinho crente, pastor. Eu poderia estar nas tendas da impiedade. E todas as vezes que você duvidar dessa graça e pensar, eu sou pecador demais, todas as vezes que o diabo disser que não há perdão para os nossos pecados, iremos para a cruz. E o amor de Deus vai nos acolher. A cruz revela o pior do pecador, mas revela a graça, a justiça, a santidade, a pureza, a bondade, o poder de Deus. Portanto, por que deveríamos nós nos gloriarmos em nós mesmos, nas nossas obras? Gloriemo-nos na cruz. Segundo lugar, amamos a mensagem da cruz, porque nela encontramos a revelação do Evangelho. Eu olho para a cruz e eu encontro a mensagem central do Evangelho. E é isso que Paulo está dizendo. Contra aqueles que pregam outro Evangelho, é o que ele está dizendo nos versos 11 e 12, capítulo 1. Mas informo a vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Estava conversando ontem com os pastores com os quais a gente foi almoçar. Eu estava dizendo, poucas vezes eu vi uma luta tão grande para tentar desqualificar a Bíblia. Mostraram um vídeo, uma mulher dizendo que a Igreja Católica tem o seu Papa, mas o Papa dos crentes é de papel, é a Bíblia. Paulo jamais admitiria atualizar o Evangelho, porque ele tinha essa consciência. O Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Se fosse humana, precisava atualizar todo dia. Olha o que Paulo está dizendo, a mensagem que eu prego é mediante a revelação de Jesus Cristo. Eu não recebi de homem, eu recebi do céu. É por isso que o céu e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não passará. Ela é a palavra de Deus. Paulo não admite que alguém substitua, falsifique, atualize, mude e torne o Evangelho à mercê dos valores, dos anseios e das expectativas pecaminosas dessa cultura. Para ele o Evangelho é imutável, é valor eterno. É a mensagem da cruz. O que tem de gente sendo arrebatado por essas ideias falsas, mentirosas, sedutoras, encantadoras, enfeitiçando a mente de jovens, inclusive vocacionados. Mas nós precisamos nos gloriar na mensagem da cruz. E está aqui, ela é revelação de Deus. Visto que o Evangelho por Paulo anunciado não era do homem, mas de Jesus, ele fala desse Evangelho com convicção. E aí ele diz, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, pregue a vocês um Evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um Evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Paulo julgou que substituir, alterar ou agregar qualquer coisa ao Evangelho é um ato de insensatez. Seria o mesmo que deixar de depender do Espírito para depender da carne.
Seria deixar de confiar na suficiência da graça para confiar nos méritos de justiça. Olha o verso 1 do capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Meus irmãos, aqui tem uma coisa muito importante. Não foi diante dos olhos de vocês que Cristo foi exposto como crucificado. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Eu não expus o Evangelho para vocês. A exposição que eu fiz não foi Cristo crucificado. A ideia aqui é de alguém que pegou uma tela e pintou alguma coisa. É como se ele dissesse: eu coloquei o Evangelho diante de vocês de forma clara, compreensível, intrépida. Como é que vocês, depois de ouvirem falar do Cristo crucificado, ou seja, de um Evangelho com a sua dimensão espiritual, vocês voltam para as obras da lei numa perspectiva carnal? Aqui, uma observação. Nós colocamos as coisas carnais somente quando tem uma conotação mundana e, sobretudo, pervertida. Mas carnal é tudo aquilo que provém do velho homem. É tudo aquilo que provém da minha suficiência, da minha capacidade, da minha realização própria. Carnal é tudo aquilo que eu julgo fazer e realizar à margem de Deus. E eles estão achando que podem fazer as coisas na perspectiva carnal sem depender de Cristo, da obra de Cristo. Vocês começaram no Espírito, vocês começaram dependendo do Evangelho, da obra de Cristo. Por que vocês vão depender agora de vocês? Isso é carnal. Verso 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Deus nos livre, irmãos, desse grande mal. Amém? Terceiro lugar. Amamos a mensagem da cruz, porque nela encontramos a graça que salva. A graça salvífica. Capítulo 2, verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Esse é o tema de Abacuque. Esse é o tema de Paulo aos Romanos. Salvação pela graça por meio da fé, sem depender das obras. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz: nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Salvo pela graça. O que é graça? Um dom, um presente, uma dádiva. E o que é fé? É o meio para eu receber a dádiva. Mas de onde vem a graça? De Deus. E a fé? É dom de Deus, não vem de vós. É como se Deus dissesse: eu dou a graça, mas também dou a fé. Para quê? Para eu não dividir minha glória com você. Não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro o que vem à minha cabeça é o seguinte: você me dá um presente, e qual é a minha reação para receber o presente? É estender as mãos para receber os presentes. Então, você vai na loja, compra o presente, coloca lá no cartão, vai vir a fatura no mês seguinte. Aí você traz lá o presente, e não pode esquecer, aí entrega, você tem muito trabalho. E eu só tenho que estender as mãos para receber. Na salvação, quem dá o presente é Deus. Mas as mãos que você estende para receber não são suas, também é dele. Também são dele. A graça é dele, a fé é dom dele,
Tudo é dele, por ele, para que a glória seja dele. Então é nesse sentido que Paulo diz: longe de eu me gloriar na cruz, porque o presente é dele, o meio para receber o presente é dele, tudo é dele. Por que eu vou me gloriar? Paulo pregou abertamente, irmãos, que a única justiça que salva é a justiça de Cristo. Ele disse que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Daí então é que ele adverte os Gálatas contra o erro de alguém achar que pode justificar a si mesmo pelas obras da lei. Veja Gálatas 5, versos 2 e 3. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Se vocês dependerem desse subterfúgio, Cristo será anulado. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Se você quiser ser salvo pela lei, você tem que guardar tudo. Mas ninguém é capaz, porque se você tropeçar num ponto, você fracassou em toda a lei. Por isso Paulo está dizendo: dependa de Cristo, confie em Cristo, não se circuncide, não guarde dias, meses, tempo, festas, cerimônias. Há na igreja brasileira uma tendência de retorno ao judaísmo. Gente ressuscitando as práticas judaicas, achando que assim é mais crente. É loucura. O verso 6: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Aleluia. Eis aí a razão porque Paulo decidiu não se gloriar. Paulo nunca se gloriou no seu currículo religioso. Era judeu de nascimento, hebreu dos hebreus. Paulo também decidiu não se gloriar nas suas próprias obras. Embora tenha trabalhado mais do que qualquer outro homem, embora tivesse mais teologia do que qualquer outro, tivesse plantado igrejas mais do que qualquer outro, a única glória dele era a cruz. Paulo nunca se gloriou nos seus muitos dons. Embora fosse um homem de uma mente privilegiada, um pregador capaz, um escritor habilidoso, embora fosse virtuoso tanto no uso da caneta quanto da própria língua, ele decidiu se gloriar somente na cruz de Cristo. Uma vez que Paulo havia aprendido a se gloriar somente na cruz, ele havia conhecido o caminho da humildade. Julgava-se o menor de todos os santos e o maior dos pecadores. Visto que o apóstolo Paulo achou por bem não se gloriar senão na cruz de Cristo, por que nós deveríamos nos gloriarmos em muito menos? Quem de nós é melhor do que Paulo? Quem de nós tem motivo melhor para se gloriar além da cruz? Nesse mundo criado, que Deus nos livre, irmãos, de nos gloriarmos em alguma coisa, senão na cruz de Cristo. Amém? Queridos, alguém poderia me arrumar um guardanapo? Enfim, Paulo jamais confiou na justiça própria. Jamais confiou em alguma coisa, senão na cruz de Cristo. Terceiro lugar, aliás, quarto lugar. Amamos a mensagem da cruz, porque nela encontramos a glória de Deus revelada. Amém, queridos? Olha que coisa maravilhosa. Nela encontramos a glória de Deus revelada. Obrigado. Meus irmãos, só há uma coisa aqui que precisamos saber antes de tudo.
Se a cruz era uma vergonha para Cristo, para nós é motivo de glória. E por isso Paulo se gloria. Olha os versos 13 e 14 do capítulo 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que é que a lei dizia? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem falou isso? Deus. O que Deus estava contemplando? O seu filho. Deus sabia que Jesus iria ser pendurado numa cruz. E desde então Ele determinou que o seu filho seria tido como um maldito. Agora, para que Jesus morreu naquela cruz maldita, se tornando maldito entre os piores dos homens? Para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Deus fez cair sobre ele o nosso pecado, para que as nossas feridas fossem saradas. Deus fez cair sobre ele o nosso castigo, para que nós fôssemos justificados. Deus fez cair sobre ele as maldições de cada lei quebrada, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Quando Deus falou para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Nós temos aí um pré-anúncio, diz Calvino, do Evangelho. Um pré-anúncio do Evangelho, das boas novas. Deus estava dizendo: eu vou te dar um descendente. Esse descendente vai se tornar uma grande nação. Essa grande nação vai receber uma herança, uma terra prometida. E daí vai sair um canal de bênção para as nações. Aí eu pergunto: essa herança era a terra de Canaã? Esse descendente era Isaque? Do ponto de vista dos meios que Deus estava estabelecendo, sim. Do ponto de vista do projeto final, não. Quando chegar aqui no capítulo 3, verso 16 de Gálatas, Paulo vai dizer: o descendente de Abraão é Cristo. Ele é o Isaque final. E é nele que todas as nações da terra são abençoadas. Sabe por que a cruz é gloriosa? Porque cumpre as promessas de Deus. Porque revela a soberania de Deus, a providência de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. Olhe quantos atropelos, quantos impedimentos aconteceram em toda a história. Olhe para os pecados de Abraão, olhe para os pecados da família de Abraão, olhe para a luta entre Jacó e Isaque, olhe para o povo, os irmãos de José vendendo para o Egito. Agora olhe para José e Deus transformando ele num canal de redenção. Olhe para Moisés dizendo que não queria ir para o Egito, matando um homem. Olhe, no entanto, como Deus usa Moisés e leva o povo. Olha para a rebelião do povo no deserto. Olhe como Deus levanta outra geração. Olhe para o povo lá na Babilônia. Agora olhe para Neemias, trazendo o povo de volta. Olhe para os profetas. Olhe para Cristo na cruz e diga: aqui está a bênção de Deus para todas as nações da terra. A cruz é gloriosa porque mostra a providência de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, o governo de Deus, o reinado de Deus, a fidelidade de Deus. Tudo Deus agindo. A cruz é a glória de Deus manifesta. Mas, meus irmãos, contra qualquer acusação, condenação ou circunstâncias que tentam nos separar do amor de Deus, devemos olhar para a cruz. A cruz nos revela que o preço foi pago. A dívida foi totalmente quitada. As maldições das leis que quebramos caíram sobre ele. Ele tomou o nosso castigo.
Deus nos livre de retroceder. Aconteça o que aconteça, vamos olhar para a cruz. Esta é a convicção do coração de Paulo. Esta é a nossa convicção. Não convém pensar que aquele que nos amou, sendo nós ainda pecadores, nos lançará fora da sua presença. A cruz é a garantia de que aquele que começou a boa obra vai completar. E de que nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há acusação, não há condenação, não há separação para quem já foi reconciliado, justificado, regenerado, transformado pelo poder do Evangelho revelado na cruz de Cristo. Eu gostaria, irmãos, de nessa manhã deixar algumas aplicações. Quais as implicações dessa mensagem para nós? Em primeiro lugar, viva a vida cristã pela fé. Há uma tentativa cada vez maior de nós darmos visibilidade às promessas de Deus. Na hora que elas não se cumprem como a gente quer, a gente fica magoado com Deus. Na hora que vem a provação, a tribulação, o prejuízo, a perseguição, a injustiça, nós desistimos de Deus. Na hora que a gente não consegue conciliar um ponto da teologia com algum desafio prático, a gente descrer da Bíblia. A grande dificuldade hoje de alguns intelectuais da igreja evangélica brasileira é que quando eles não conciliam o evangelho com a razão, com a filosofia, com a sociologia, eles querem abandonar o evangelho. Mas nós estamos aqui para viver por fé. Como disse Santo Anselmo, teólogo medieval, eu não entendo para crer, eu creio para entender. Viva pela fé. É de fé em fé, de glória em glória, que a gente vai chegar lá. Segundo lugar, viva a vida com simplicidade. No capítulo 5, versos 14 e 15, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. Capítulo 5, verso 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gálatas 6 e 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Amém? Preste atenção. Ou nós vivenciamos a simplicidade do Evangelho, ou nós nos tornaremos o maior escândalo dessa cultura. Eu não entendo porque é que nós temos que adotar a cultura da intolerância, do ódio, da contenda, do conflito, da guerra. Só quem ganha o mundo. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Se o teu inimigo tem sede, dá de beber. Se tem fome, dá de comer. Orai pelos que vos perseguem. Amem os vossos inimigos. Ande outra milha, dê a outra face. Será que esse evangelho caducou? Deus nos livre, irmãos, da vaidade, da vanglória, de pensarmos que somos alguma coisa. Que Deus nos ajude a amar o próximo. Irmãos, dia 8 de novembro de 2020, eu adoeci de Covid. Todos os sintomas mais miseráveis vieram sobre mim. Eu fui 2 vezes no hospital, mandaram eu voltar, disse que não podia fazer o teste, ainda estava muito cedo. E quando foi no dia 15 de novembro, eu estava mal demais. Eu desmaiei dentro de casa, eu fui para o hospital numa ambulância. E quando eu entrei naquela ambulância, eu sabia que muita gente estava morrendo, algumas pessoas amigas, alguns familiares meus já haviam morrido.
E eu sabia que eu poderia não voltar para casa. E naquele momento, pela primeira vez, eu estava ouvindo o som daquela sirene dentro da ambulância e não de fora. Aquilo fazia muito sentido para mim, sobre o que aquilo significava. Mas, meus irmãos, de uma maneira inexplicável, eu fui tomado por um gozo tão profundo, que eu não sei explicar. E era como se ali eu dissesse: Senhor, se eu morrer, está tudo bem. E eu comecei a agradecer, e eu só consegui agradecer por uma coisa, irmãos. Pelas pessoas a quem eu amava e as pessoas que me amavam. A única coisa que contava ali naquele momento era o amor. E eu não tinha um arrependimento de não ter deixado dinheiro para minha família, de não ter somado mais diplomas na minha caminhada. Nada, nem mesmo eu tinha arrependimento por não ter trabalhado mais na obra de Deus. O único arrependimento é que eu dizia: eu deveria ter amado mais. Eu deveria ter amado mais. E ali eu pude entender 1 Coríntios 13. Agora permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior dele é o amor. É como se a única coisa que a gente leva é o amor. E às vezes, irmãos, tem tanta coisa dentro da igreja, tem tanta performance, tanta vaidade, tanta vanglória, tanta disputa, tanto conflito. Pela tesouraria da igreja, pelos cargos da igreja, pelo status. Mas o amor está desaparecendo. Gloriar-se na cruz de Cristo é entender que Ele nos amou acima de qualquer coisa. E tudo que o Senhor espera é que amemos uns aos outros. E a Ele sobre todas as coisas. Vivamos a vida com simplicidade. Terceiro lugar, viva a vida com perseverança. Essa é uma geração inconstante. Gálatas 5, 7 ao 9, vocês vinham correndo bem. Que foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo está dizendo: vocês corriam bem. Vocês podem voltar ao primeiro amor. Olhem para a cruz. Veja como Cristo perseverou até o final. Quarto lugar, viva a vida em santidade. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Cristo morreu numa cruz para nos salvar dos pecados. É engano imaginar que Ele morreu para nos salvar apenas da condenação do pecado. Ele morreu para nos salvar do domínio do pecado, das impurezas do pecado. Não convém que eu seja salvo do pecado e permaneça no domínio dele. Que eu diga que vou morar no céu com Deus em santidade e eu continue amando o mundo e as coisas desse mundo. Oremos, irmãos, para que Deus traga santidade à vida da igreja. Olhe para a cruz, veja como Deus odeia o pecado, como Ele despreza o pecado. Isso nos dará resiliência para lutar contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. E por fim, queridos, viva a vida com senso de missão. Preste atenção. Paulo começa essa carta dizendo: Deus me separou antes de eu nascer. Me chamou pela sua graça. Paulo tinha convicção de que Deus havia lhe dado uma missão. Nós que estamos aqui hoje, temos missão dada por Deus. Aqui Paulo mostra qual é a missão da igreja, no capítulo 6. Leve as cargas uns dos outros. Plante o que é bom para semear o que é bom. Pregue a cruz. A cruz é a garantia do sucesso da missão. O mundo está corrompido, mas a cruz é o poder de Deus. Amém. Deixa eu concluir apenas com uma historinha aqui. Diz que um índio americano, há muitos anos atrás, depois da sua conversão,
Ele chegou para a igreja e disse: eu já fui um pagão. Eu sei como os pagãos pensam. Uma vez um pregador veio e começou a explicar-nos que existia um Deus. Mas logo dissemos para voltar ao lugar onde ele tinha vindo, porque nós tínhamos os nossos deuses. Outro pregador veio e disse para que não mentíssemos, não roubássemos, nem bebêssemos, mas nós não demos atenção, nós tínhamos a nossa própria ética. Por fim, outro veio à minha cabana um dia e disse: eu vim a vocês em nome do Senhor dos céus e da terra. Ele me enviou para que você soubesse que Ele se tornou homem e verteu o seu sangue pelos pecadores. Não pude esquecer essas palavras. Eu as disse para os outros índios e um despertar começou entre nós. Eu afirmo, portanto, como um pagão convertido, preguem o sofrimento e a morte de Cristo, nosso Salvador. Se desejam que suas palavras ganhem abertura entre os pecadores, anuncie Cristo e Cristo crucificado. A Ele a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém.